Jeremias 18, do 1 ao 6. Coloca o tema, por favor. Coloca o tema e bota na atualizada, por favor. Deus está ocupado conosco. Amém? O Deus continua trabalhando em nós. Irmãos, no início de tudo, qual foi a matéria-prima que Deus criou o homem? Quem sabe? O quê? O barro. O barro, irmão. O barro. E hoje eu quero pregar sobre o barro. E dizer para você que a figura do barro é você e eu. Amém? E Deus ainda continua com as suas mãos trabalhando em nós. Amém, igreja? Diga assim comigo: Deus, não toda a igreja, Deus continua com as tuas mãos trabalhando na minha vida. Hoje pela manhã na escola bíblica, irmão, fizemos um movimento muito bom que trouxe paz, alegria ao coração da igreja. Terminou a escola dominical. As mulheres ficaram no altar orando pelo altar, por tudo que acontece aqui. Os homens oraram por cada homem por 5 bancos, não pelo banco madeira, mas pelas famílias que hoje estariam sentadas aqui. Irmão, pela manhã a igreja já orou por você que está sentado nesse banco. Para Deus abençoar a tua vida, a tua família, a tua casa e o teu casamento. Depois desse movimento, irmão, saímos todo mundo para fora, fomos lá para frente da igreja, todo mundo, e levantamos um clamor por essa igreja. E os vizinhos começaram a orar, a ver esse movimento. Que é isso que está acontecendo. É a igreja orando, pedindo a Deus pela igreja. Tenha certeza, irmãos, que Deus tem uma palavra abençoadora para a tua vida nessa noite. Ouça, escute a palavra do Evangelho. Deus vai falar ao teu coração. Amém? E depois vamos participar da Santa Ceia do Senhor. Deus trabalhando em nós. Deus está ocupado conosco. Olha o que diz Jeremias 38, do 1 ao 6. Jeremias 18, do 1 ao 6. Amanhã a gente tem um culto de ação de graça no Sítio Pedra. Eu não sei onde é, mas a gente vai seguir essa pedra e vamos lá. Vamos chegar lá amanhã. A SMHB vai lá. Em nome de Jesus. Palavra do Senhor que veio aqui em igreja. A Jeremias. Dizendo o quê? Irmãos, a primeira coisa que nós precisamos entender, que Deus está trabalhando em nós e que Deus está ocupado conosco, é que Deus, todas as vezes desse encontro, dessa reunião, dessa assembleia, desse ajuntamento, Deus fala com a sua igreja. O que cabe a nós, irmãos, é dizer: Deus, eu estou atento, com o ouvido aberto, apercebido e preciso ouvir a tua voz. Fala comigo, Senhor. Fala comigo. E Deus fala sim, irmãos, com a sua igreja e com o seu povo. Porque o interesse de Deus, irmãos, é prazer de Deus, é vontade dele falar com a sua igreja. Irmã Aline começou dizendo que Deus falou o coração dela: pergunte à minha igreja se a minha igreja está feliz. Olha o cuidado de Deus, irmãos. Olha a preocupação de Deus com você. Você está feliz? Aí você diz: pastor, eu passei uma semana atribulada na empresa, com o patrão, com as coisas, com as dívidas, com a vida, com a ansiedade. Pastor, com cuidado com a saúde, preocupado com a minha família, preocupado com meus filhos, preocupado com conta, preocupado com o que ganho, com o que vou pagar. Pastor, essa semana foi muito atribulada. Mas sabe qual é a preocupação de Deus com você?
Diante de tudo isso, você está feliz? Há contentamento no teu coração? Há alegria na tua alma? Alegria. Porque diante de tudo que você enfrentou essa semana, Deus está dizendo nessa noite para você: eu cuido de tudo. Alegre teu coração. Em quem? No Senhor. Porque, irmão, a nossa força que vem dele é a alegria que temos nele. Alegrai-vos. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Alegre o seu coração no Senhor, meu irmão. Alegre a sua alma no Senhor. E eu quero dizer uma palavra também para você, o que Deus falou comigo. Se você quer ser uma pessoa feliz, contente, se submeta e viva a vontade de Deus para a tua vida. Quer ser feliz, irmãos? Quer viver uma vida de contentamento? Se submeta à vontade dEle. Aos planos de Deus, à ação de Deus. Deus tem um plano para a tua vida e é plano de paz e não de mal. Palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo o que, irmão? E o que nos diz nessa noite? Olha o que ele diz. E olha o que ele disse para Jeremias. Levanta-te. Levanta-te. Irmão, por quê, irmão? Porque a situação na vida que nos derruba de maneira tal que a gente não quer nem se levantar. Alguém essa semana que não quer nem se levantar da cama. Por que levantar? Fazer o quê? O se levantar aqui é ter uma atitude, uma ação de trabalhar, de estudar, de viver, de confiar, de acreditar que Deus está no controle de tudo. Olha o que a Bíblia diz, irmão, em Ezequiel, capítulo 2, versículo 1. Ezequiel, capítulo 2, verso 1. E disse-me: filho do homem, põe-te em pé, levanta-te. E o que, irmão? E o que? E falarei contigo. Quando nós estamos de pé, irmão, estamos numa posição dizendo: Jesus fala e eu vou entender. Quando nós estamos de pé, irmão, nós estamos dizendo: Senhor, eu não vou continuar prostrado, porque eu caí é do homem, mas o levantar é de Deus. O Senhor me levantou e eu estou de pé para ouvir a tua voz. Fala comigo, Senhor. A Cláudia me pediu oração hoje pela manhã por uma família, irmão. Uma família enlutada. Um menino jovem. A vida dele foi ceifada hoje de madrugada. Irmãos, existe ambiente, existe lugares, irmãos, que não precisa a gente estar. Quando Jesus é a felicidade da nossa alma, irmão, a gente não precisa de nada dessa vida, irmão. E nós precisamos interceder por essa mãe, por esse pai e pela vida do jovem. Quem está lá dentro? Vitória? Vitória, por favor, coloca a foto de João. Coloca a foto de João. Pronto. Olha aqui, ó. Eveline está aqui a mãe. Está aqui o pai, Tiago, Flavinho, a namorada do João, a avó e o tio dele, o Diogo. Visitamos João, irmão. Eu não vou botar o vídeo dele. Ele fala algumas coisas, aí eu não queria botar o vídeo, não achei legal. Mas eu gravei ele lendo a Bíblia. João era um menino tímido, irmão, calado, fechado.
Mas João está falando, está lendo a Bíblia e entendendo a vontade de Deus para a vida dele. Está aqui João, de vermelho ali, ó. João, um menino lindo, irmão. Lindo fisicamente, de alma e de coração. Mas o mundo que não é bobo, que não brinca, tentou destruir a vida desse jovem. Mas Deus interviu pelo clamor da mãe, pela oração da igreja. Deus disse: João vai parar e eu vou libertá-lo. E João vai ser uma testemunha viva do meu poder. Aí João, irmão, uma bênção. Ele ainda precisa ficar alguns meses lá, nesse tratamento. Mas eu disse: João, quando você voltar, você vai ter uma família, mas vai ter uma juventude e uma igreja que vai te apoiar. E vai estar junto de você. Amém, irmão? Ore por essa família. Parece que é Paulo da Goiaba, né, Cláudia? Chama assim, né, Lila? Paulo da Goiaba. Hã? Edna, dona Edna. Coloque suas orações, irmão. Menino jovem. A gente não imagina como esse pai, essa mãe tá. E parece-me que o rapaz tem um filhinho de 4 meses. É, Cláudia? Um bebê de 4 meses. Que vai crescer. Vai saber quem é o pai. Ore, irmão, por essa família. Volta lá para o texto. Ore por João. Continua orando por Fred. Continua orando por Luquinha, irmão. Encontrei Luquinha. Oh, Jesus, ore por Luquinha também. Ore para Deus ajudar. E guardar os nossos jovens, irmão. Sabe? Guardar a nossa família. E disse-me: filho do homem, põe de pé e falarei contigo. Irmão, não continue prostrado. Se levante. Se levante. Sabe, irmão? Eu não sei se eu vou lembrar o verso, mas parece-me que é Salmo 20, versículo 8. Salmo 20, verso 8. Por favor. Não sei se é esse. Salmo 20, versículo 8. Isso, esse mesmo. Olha. Muitas pessoas se encurvam e caem. Tem muitos caindo, irmão. Tem muita gente tropeçando. Tem muita gente desistindo. Tem muita gente parando, irmão. Mas olha que o texto continua. Mas nós, a sua igreja, o seu povo, os remidos, o povo de Deus, eles se levantam e permanecem de pé, irmão. Porque não é a mão de Satanás que vai continuar me oprimindo, me escravizando, mas é a mão poderosa, graciosa de Jesus que nos levanta. Louvado seja Deus, irmão. É a mão dele que nos levanta. É a mão dele que nos mantém de pé. Entende, irmão? Jeremias 18, volta lá. Jeremias 18, versículo 1. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, verso 2. Levanta-te, irmão. Se levante. Reaja, irmão. Fique de pé. De pé você tem uma visão melhor. De pé você pode compreender o que Deus está falando. Irmãos, não fisicamente, mas espiritualmente. Que precisa ficar de pé para ouvir Deus falar. Fique de pé no seu lugar aí, no seu lugarzinho. Pastor, eu preciso ficar de pé e ouvir Deus falar. Fique de pé no seu lugar. Gerailton, vem cá. Diácono Gerailton. Fique de pé no seu lugar.
Você está precisando ouvir Deus falar, Deus te orientar, Deus te conduzir. Ore por essas pessoas, irmão. Gerailton, ore pela igreja. Eu saúdo a mãe da igreja com a graça e a paz do Senhor. Amém. Oremos então. Maravilhoso Deus. Aqui está a tua igreja santa e imaculada. Te pedimos que nesse momento, que o Senhor, como já tem ministrado aos nossos corações, através da tua palavra, ó Deus, ministra através do teu Santo Espírito. Abra as nossas mentes, os nossos olhos, prepara as nossas mentes, os nossos corações para que possamos entender, compreender e saber que a tua vontade ela é boa, perfeita e agradável. E o Senhor só quer o melhor para nós. Somos nós, Senhor, com as nossas ações e atitude que nos afastamos de Ti, que saímos de Tua presença, mas o Senhor deseja um relacionamento íntimo conosco, de pai para com filho. Prepara-nos, Senhor, nesta noite, prepara a Tua igreja, abra as nossas mentes, nossos corações. Esconde, Senhor, a Tua palavra nos nossos corações, para que não pecamos contra Ti, para que possamos, Senhor, entender cada dia mais e saber que o Senhor deseja o melhor para cada um de nós. Que o Senhor deseja, Pai, nos usar como instrumento de poder em Tuas mãos, para que as pessoas olhem para nós e vejam, Senhor, a Tua face, vejam que somos diferentes. Que elas, Senhor, ao olharem para nós, possam ver uma luz no fim do túnel, uma esperança. E essa esperança, Senhor, é a Ti, Jesus. Ministra ainda mais aos nossos corações nesta noite. Perdoa também os nossos pecados e fale, Senhor. Lava-nos com o Teu sangue, pois no Teu sangue há poder, Senhor, nesta noite. E obrigado por essa oportunidade. Essa oportunidade que o Senhor está concedendo a cada um de nós, através do Teu Santo Espírito, de poder, Senhor, abertamente louvar e glorificar o Teu santo nome, através dos louvores, através dos testemunhos, através da Tua palavra. Continua, Senhor, pelas Tuas muitas misericórdias e bondade, ministrando a cada um dos nossos corações aqui nesta noite. E tudo isto nós Te pedimos em nome do Teu Filho Jesus Cristo. E a igreja do Senhor diz: amém. Poder sentar. Continuando o texto, irmão. Levantei. Levanta-te e desce à casa do oleiro. Porque, irmão, para ver a figura que Deus está usando aqui é barro, oleiro e uma roda. Para ilustrar e mostrar para Israel, assim como o oleiro trabalha o barro e faz um vaso, Deus trabalha em nossas vidas e faz de nós um vaso de honra. Um vaso que glorifica o nome dele. Desce à casa do oleiro e lá te farei ouvir as minhas palavras. Irmão, Deus tem falado contigo, só obedeça. Só obedeça. Que Deus tem falado no seu coração. E falarei contigo. 3. Versículo 3. Olha a obediência de Jeremias. E desci à casa do oleiro. E eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Irmão, nós somos obra nas mãos do oleiro. Hoje você é uma nova criatura, porque Deus trabalhou em nós, mudando a nossa vida, transformando a nossa vida. Quem você era, irmão? Quem éramos, irmão? Olha quem somos hoje. Porque Deus pegou, irmão, e moldou a nossa vida, transformou a nossa vida. Olha para
E olha para que direção hoje nós olhamos. Eu estou estudando sobre novo céu e nova terra, a nova Jerusalém, irmão. E estou maravilhado para o lugar para onde nós iremos, irmãos. Irmãos, tem casa aqui de alguns irmãos que eu conheço, que ele diz, pastor, foi o arquiteto fulano de tal, ou fulana de tal. Linda casa. Linda casa. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe qual é o arquiteto, o construtor da nova Jerusalém? É Jesus. Será que vai ficar bonito, irmão? Vai ficar maravilhosa, sem defeito. Ele é o próprio arquiteto e construtor. Imagina essa cidade. Imagina essa cidade. Não tem esgoto aberto, irmão. Não tem nada que vai feder. Não tem nenhum defeito. É tudo perfeito, pleno, lindo e maravilhoso. E nós vamos morar nela, irmão. Pelo sangue de Jesus. Continue firme, irmão. Não desista, não. Você vai dizer, valeu a pena. Olha o lugar, olha o que eu estou desfrutando. E eis que estava fazendo a sua obra sobre as rodas. 4. Olha o verso 4. Como o vaso que ele fazia de barro, se lhe quebrou na mão do oleiro. Irmãos, é verdade que na vida quebramos muitas vezes, irmãos. Quando é que eu sou quebrado, pastor? Quando muitas vezes eu quero viver por minha conta. Achando que sei viver, achando que sei escolher, achando que a vida é isso que o mundo está oferecendo aí. Achando que não vale a pena seguir a Cristo e vou viver essa vida, vou fazer de tudo que a vida me oferece. Aí você quebra. Você é quebrado. Quantas vezes, irmãos, chegamos na igreja quebrado? Quantas vezes? Porque queremos viver da nossa maneira, do nosso jeito. Do jeito que acho, que penso. Quantas pessoas lá fora, irmão, olha para você e diz assim, igreja? Você é louco? Tem vaquejada. Já teve 2 acidentes, irmão. Uma hora depois, outro acidente. Adailton disse que mora em Rio Tinto, vinha 3 famílias de lá. Pastor, nós não iremos para o culto, porque temos medo de acidente. Fique tranquilo. Fique em paz. Quando quebramos, irmãos, quando achamos e pensamos que sabemos viver a vida por nossa conta. E você percebe que a vida te quebra, que o mundo te quebra, e você olha e diz só Jesus para me refazer. Quebrou nas mãos do oleiro. Olha a soberania dele, irmão. E o oleiro, que é Deus, símbolo de Deus, tornou a fazer outro vaso. Olha aqui para mim, igreja, eu quero dizer uma verdade. Nada se estraga nas mãos de Jesus. Nada. Nada. Nada se estraga nas mãos de Jesus. Amém, igreja? Nada. Pode ser o mais vil pecador. Se ele se colocar nas mãos de Jesus, Jesus transforma a vida dele. Jesus muda a vida dele. Nada está perdido. E outra coisa, irmão, ele é soberano e ele faz do jeito que ele quer. O barro, ele não tem direito e não vai dizer, faz desse jeito.
coloca um desenho assim, outro aqui, não. Deus é soberano e Ele faz do jeito que Ele quer. Ele faz do jeito que Ele quer. Tornou a fazer dele outro vaso, conforme pareceu bem aos olhos do Senhor. Aos olhos do Senhor. Irmão, como você se vê aos olhos de Deus? Como? Como você se vê com os olhos da sociedade? Com a lente da sociedade. Eu já disse aqui, irmão, acredito, que quando nos mudamos de Bahia para Tibiri, eu procurei uma igreja batista lá. E encontrei próximo à minha casa. E quando eu cheguei na primeira reunião daquela igreja, eu era ainda muito jovem, eu escutei a filha do dono da casa dizendo, irmão Paulo, que partiu para o Senhor, que homem feio. Eu escutei. Aí eu disse dentro do meu coração, mas Jesus disse que eu sou bonito, isso que importa. Como você se vê, irmão? Com os olhos de Deus. Você olha e diz, eu sou um vaso nas mãos do Senhor. Mas nas mãos, irmãos, ou com os olhos da sociedade, que não vai dar certo, que não vai chegar a lugar nenhum. Quem é você? Olhe no espelho e diga, eu me vejo com a lente do óculos de Deus e não desse mundo. Amém? E saiba que você tem valor para Jesus. Você tem valor, irmão. Verso 5. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo, 6. Não poderei eu fazer de vós, olha, como fez esse oleiro, ó igreja. Pode aqui substituir, irmão. Ó Israel, ó igreja, ó família de Deus, diz o Senhor. Eis como barro na mão do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos, ó casa de Israel. Você é um vaso, um barro na mão do Senhor. Amém? Pastor, o que é que eu aprendo aqui? Em primeiro lugar, primeira lição, podemos tirar aqui, irmão. Deus fala conosco, irmão, todos os dias. Todos os dias, Deus fala conosco. Basta você abrir a sua Bíblia e pedir para Deus falar contigo. Fala comigo, Senhor. E Deus vai falar contigo. Todos os dias, Deus tem falado conosco. Segundo lugar, eu preciso ter disposição. Levanta-te, Jeremias. Levante, irmão. Se levante. Vá orar. Vá ler a Bíblia. Vá buscar o Senhor. Vá evangelizar. Pregue o evangelho para alguém. Ore. Ore. Eu não sei se há alguém aqui, irmão, que está lá na sala, vendo uma programação na televisão, na TV, e os filhos ou a esposa dormindo no quarto, e algo move o coração dele de levanta, vai lá no quarto e ora, e você fica, mas eu vou perder aqui o futebol, né? Às vezes acontece a gente se levantar, quando voltar está 7-0, acontece, né? Acontece às vezes. Mas se levanta e vá lá orar, irmão. Eu vou orar pela minha esposa que está deitada. Eu vou orar pelos meus filhos que estão deitados. Quantas vezes isso me moveu, irmão. Chego lá em Dona Sofia. Deus, abençoa essa criança. Deus abençoa a Gorete. Eles nem sabem, irmão. Mas eu estou obedecendo a voz do meu Senhor. Levanta-te. Terceiro lugar. Obediência, desceu à casa do oleiro. Obedeça. Irmão, volte para casa. E o que Deus falou no seu coração, só obedeça.
Quarto lugar, submissão. E eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Irmão, quando você toma a decisão de orar, você já está dizendo: Senhor, eu dependo de Ti. Há uma dependência, há uma submissão. Age na minha vida. Age em tudo isso, Senhor. Eu me submeto à vontade e o Teu querer. Quinto lugar, reconheça, irmão, sua dependência tornou a fazer dele outro vaso. Senhor, o Senhor faz como quer, do jeito que quer, na hora que quer. Eu, como barro, me submeto, porque o Senhor é soberano. Sexto lugar, Ele é soberano, irmão, faz segundo bem lhe parecer. Último lugar, vamos lá. O famoso irmão escritor escocês, ele diz assim, ele costumava dizer assim: uma vida cristã vitoriosa, ela é uma série de recomeço. Pastor, eu preciso recomeçar. Recomece. E tenha certeza de que Deus vai te ajudar. Amém, igreja?